paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, diz: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastaram tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Esta mulher estava ali diante de um sofrimento tão grande que, diante de tanta frustração, diante de tanta humilhação, ela estava diante de lágrimas. Imagine comigo o gemido, a dor desta mulher, aonde as esperanças dela havia acabado, porque os médicos nada poderiam fazer mais por ela. Talvez seja você neste momento, esteja nesta mesma situação agora. Diante de tudo que você tem feito para recorrer, nada tem resolvido. Por isso que você está aí mergulhado em lágrimas, aonde a angústia, o sofrimento é tamanho sobre a sua vida. Porque talvez você tenha recebido do seu médico alguma notícia que te abalou, que te deixou você sem palavras diante desses fatos que estão acontecendo agora sobre a sua vida. Assim estava esta mulher. A Bíblia, ela é clara em relatar no livro de Eclesiástico 12, diz: lembra-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles, antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens volte depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem por vale, quando pararem os moedeiros por seres pouco, e aquele que olha pela janela enxergar embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e de perigos da rua, quando florir amendoim, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se desperta, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas para baixares. Lembra-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebra a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebra junto ao poço. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que deu. Olha a situação desta mulher. Era uma situação de terror, diante de tantas notícias ruins sobre a sua vida. Estamos diante de uma situação que estamos atravessando no mundo, de notícias que está abalando a vida de muitas famílias. Porque quantas são as pessoas que foi atingido por este mal, essa
essa seta maligna, que é o coronavírus, está aí, diante de uma situação que você tem se sentido fraco, sem esperança. É uma situação que tem abalado a sua vida, a vida da sua família, por tantas enfermidades, tantas coisas que estão aí. E assim estava também esta mulher, abalada, porque ninguém poderia fazer nada por ela, mas estava esquecida, estava condenada à morte. Olha a dor, olha o sofrimento, 12 anos pensando na cura, correndo por todos os lados, buscando recurso dessa terra, e ninguém pode fazer nada por ele. Você tem buscado todos os recursos. Você tem corrido de um lado para o outro, mas ninguém pode fazer nada por você. Ninguém. Assim estava esta mulher, também ninguém se importava com ela, porque a mente dela estava diante desta doença e diante desta enfermidade. Havia um bloqueio onde ela alimentava todos os dias a enfermidade sobre o seu corpo, a fraqueza. E cada dia ela ia percebendo que ela estava caminhando para o fim da sua vida, para descer o pó, a terra. Olha, você não pode de forma nenhuma apoiar os teus pensamentos diante da gravidade que está acontecendo neste momento. Porque a Bíblia diz que estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Eram muitas pessoas mesmo. Estava ali, diante daquele que tem autoridade de curar, aonde as pessoas, elas viam o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, via os enfermos sendo curados, e eles estavam emocionados, aonde a paz, a autoridade estava ali sobre Cafarnaum. Jesus caminhando com caminhar de autoridade. Aquela mulher, ela já tinha ouvido falar dos milagres, mas ela estava mergulhada na tristeza. Ela estava mergulhada diante de uma vida sem esperança, sem sonho. Ela não estava sem força. E ela ali paralisada. Ela precisava reagir. E as multidões estavam ali, glorificando o nome do Senhor Jesus. Tem o poder sobre a morte, a enfermidade, sobre as pragas. Foi quando aquela mulher, ela sentiu que ela precisava tomar uma decisão na vida dela, de se levantar e sair, mesmo fraca, mesmo condenada à morte, mesmo diante daquela situação que ela estava ali enfrentando na vida dela. Ela precisava de força. Era ela que tinha que tomar essa atitude. E ela sabia que dependeria dela. E diante desta necessidade que estava dentro dela de não aceitar a morte chegar, ela teve que crer. E diante do que ela creu, ela se ergueu, se colocando em pé. E ela olhou para aquela multidão de pessoas. Imagina uma pessoa doente, fraca, anêmica. Estava desenganada pela medicina.
Não tinha mais nenhuma chance para aquela pessoa mais. A situação dela era uma situação crítica, mas ela teve que reagir. Ela teve que se colocar de pé. Ela teve que tomar uma decisão de coragem, de ânimo na vida dela. Porque se ela olhasse para aquela multidão, se ela se colocasse diante da fraqueza e da situação que ela estava naquele momento, ela iria ficar da mesma forma que estava. Ela precisava reagir, precisava de coragem. Foi por isso que ela se levantou. E entre as multidões, mesmo sendo empurrada, mesmo sendo ali machucada, mesmo sendo ali uma pessoa fraca, mas ela estava ali caminhando. E ela foi entre aquela multidão até chegar aonde Jesus ele estava. Estava ali esta mulher. Imagina comigo agora. Ela chegando por trás do Senhor Jesus, tocou na borda do seu manto. Imediatamente cessou aquela hemorragia. Foi imediatamente. Você precisa crer. Porque esse mesmo Jesus, ele caminha em tua direção neste momento. Este momento, ele caminha. Você precisa se encorajar. Deus me deu uma revelação. Quando, pela madrugada, quando estava em busca diante de Deus, para que o Senhor viesse fortalecer o seu povo. As pessoas que se encontram enfermas diante de uma situação que não tem retorno, desenganado pelas medicinas. Essa pessoa que está entubada, pessoas que foram vítimas deste mal que está tragando muitas famílias que têm perdido. E diante deste propósito que eu estava diante do Senhor orando, para que Deus tivesse misericórdia, o Senhor me deu uma breve visão. Eu vi como um carretel enrolado em linhas. E aquele carretel ia desenrolando. E novamente ia enrolando aquele carretel, mas bastante embaraçado. Não era como é o normal no carretel, nem enrolado a linha certa, mas havia um embaraço. E o Senhor falava a mente confusa das pessoas. E o Senhor mostrava como as pessoas elas têm se apoiado os seus pensamentos na derrota, no fracasso, na enfermidade. Tem colocado a força da sua mente na doença, no desemprego, na miséria. Tem visto só obstáculos e tem alimentado diariamente esses pensamentos de derrota. E Deus falava às mentes das pessoas tão embaraçadas, confuso. E o Senhor falava de uma forma tão especial, para que eu passasse para você agora esta revelação, para que você viesse sair e tirar o teu pensamento diante da derrota. Porque o Senhor não age diante de um pensamento derrotado, frustrado. Deus não age quando você está alimentando o mal sobre a sua vida, seja a enfermidade, seja a dívida. Quando você coloca esse pensamento diante da dívida, você está dando autoridade, honra aos demônios. E ele vai se fortalecendo. Ele vai tomando espaço e direito em controlar, porque você está dando espaço para ele agir. E o Senhor falava
que quantas são as pessoas que estão nessa situação, a mente embaraçada pelas coisas desta terra, mas não tem colocado seus pensamentos voltados naquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida, que Ele quer te abençoar, quer dar vida, uma vida abundante, te dar paz, te dar prosperidade. E o Senhor me mostrava esses embaraços na mente. Tenha os pensamentos de Deus sobre a sua vida. Tome uma decisão em seguir, em fazer a vontade do Criador, aquele que dá a vida. Se essa mulher não tivesse coragem, ela estava derrotada, estava condenada à morte. Ela precisava atravessar um obstáculo muito grande. Olha a barreira, a multidão, os discípulos ali cercando para que ninguém tocasse em Jesus. Mas aquela mulher, ela se fortaleceu. Primeiro, a mente dela foi fortalecida. Para ela tomar essa decisão, ela teve que mudar os pensamentos dela. Aquilo que ela passou 12 anos pensando, só uma doença. E cada vez que ela pensava mais doente, ela ficava. Mas quando ela mudou, tirou o pensamento daquela enfermidade, daquela condenação de morte, e passou a colocar o pensamento dela, que ela ia ser curada, que ela ia tocar nas vestes do Senhor Jesus ali, ela esqueceu. Ela tirou da mente dela, porque a mente é um campo de batalha. E é na mente que o inimigo trabalha. Na mente, o inimigo ele causa a fraqueza. E vem as dúvidas e aonde Deus não vai agir. Quando você estiver nessas incertezas, no medo, esses pensamentos, você honra os demônios, muda de direção, busque direção de Deus sobre a sua vida, não tenha a sua mente embaraçada com essas coisas, porque é o Senhor que dá vida. Olha o que aconteceu na vida de Lázaro, a Bíblia é clara em relatar, estava ali aquele homem que amava o Senhor Jesus, amava, mas ele adoeceu. E ele morreu, mas 4 dias de morto, o Senhor ressuscitou. Para Deus não há impossível. Para Deus nada é impossível. Você que tem colocado as coisas difíceis na sua vida, através daquilo que você pensa, das suas atitudes, muda neste momento. Porque quando eu olho assim para a vida do homem, eu vejo como cerrado. Quando está na seca, vem aquele fogo, queima tudo. E passando uma semana, você olha de volta, começa a brotar. Tão lindo. Aquele verde, aquele mato verde, começa a florescer. O Senhor quer que você levanta da cinza. O Senhor quer que você brota a esperança, a vida. A flor são as sementes, são as produção, crescimento que o Senhor vai trazer na sua vida. Não aceita a morte, não aceita a destruição, não aceita o vento, a tempestade, mas coloca o seu pensamento na palavra de Deus. Se volta para o Senhor, porque muitas pessoas têm se afastado de Deus, têm estado distante. É o momento de você voltar os seus pensamentos para Deus. Você está indo em direção errada. Volta o teu pensamento para a palavra de Deus, para a oração, para o jejum. Faça aliança com Ele. Feche os seus olhos para um momento, vamos falar com Deus. Senhor, diante dessa presença, que é a tua presença, tão santa. Quando essa mulher, Senhor, ela vai de encontro ao Senhor e toca nas orlas das tuas vestes.
ela recebe imediatamente a cura. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Porque de mim se ouviste tudo. E os seus discípulos ali estavam: Senhor, mas a multidão é tamanho. E tu pergunta: quem te tocou? E aquela mulher com medo, se escondendo. Mas mesmo assim ela se apresentou diante daquele que tem a vida eterna. O que tem a chave da morte e do inferno. O que abre porta e homem nenhum fecha. Ela se apresenta diante dos reis e diz: foi eu, Senhor, que te toquei. E o Senhor olha para dentro do olhar daquela mulher. O olhar de compaixão, de misericórdia, onde o Senhor via toda a vida dela de sofrimento, de dor. E diz para ela: seja feito conforme a tua fé, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ela passou a ter paz interior. Porque quantas pessoas elas não têm paz porque a sua mente está bloqueada por esse problema, seja dívidas, seja enfermidade, problemas familiares, diversos problemas. E a vida dessa pessoa está tão embaraçada que ela não consegue se sair porque ela tem vivido aqui com seus pensamentos terrenos, buscando recurso da terra, aonde, Senhor, o mal tem predominado e se fortalecido, porque essa pessoa tem dado o lugar a esse demônio agir e controlar. Senhor, que eles possam entender o poder desta palavra, como esta mulher compreendeu, Senhor. Ela tirou primeiramente os pensamentos daquela enfermidade. Ela não mais se viu fraca nem debilitada, mas ela creu, ela se sentiu forte, por isso que ela entrou naquela multidão. Por isso que ela foi diante, Senhor, do Senhor tocar nas tuas órfãs, mesmo vindo os obstáculos, ela não se viu mais fraca. E por isso que ela foi curada. Porque é diante desta verdade que eu determino a cura na vida dessa pessoa, que está desenganada pela medicina. Essa pessoa que está, Senhor, diante de uma situação que não tem volta, não tem o que fazer, mas haja mudança na vida financeira, profissional, nas empresas, em todas as áreas, sejam abençoadas e prósperas. Que o Senhor venha largar as fronteiras, como o Senhor largou as fronteiras na vida de Jabes, multiplicando, prosperando e dando abundância. Eu determino a prosperidade, em nome de Jesus.